3, 2, 1, testando. Olá pessoal, então vamos com mais um vídeo dessa série de reflexões sobre a humanidade diante da síndrome de Covid-19 e entramos num tópico específico de discussão sobre o que os seres humanos podem, enquanto espécie e enquanto indivíduos, e qual os efeitos desse poder. A gente está pensando que a humanidade não é uma força unilateral no universo e nem que o universo está para a humanidade, mas que a humanidade faz parte do ambiente. Então, da onde vem esse poder da humanidade? Esse poder que a humanidade tem, ele emerge da solidariedade, da capacidade de colaboração e das crenças compartilhadas. A despeito do que se diz, da interpretação que se faz da evolução da humanidade, né, corrente no neoliberalismo, no mundo que a gente vive, de que foi lutando uns contra os outros que nós nos tornamos potentes, fortes, capazes, criativos, parece que os fatos estão, há cada vez mais evidências de que os fatos são os de que o que permitiu a humanidade de se desenvolver, se tornar, não em sentido essencial, mas em sentido qualitativo, diferente das demais espécies do planeta, foi essa capacidade de fazer a si mesmo ao longo da sua própria existência, né? Um ser humano só se torna um ser humano na medida em que interage com outros seres humanos, em que há uma relação de cuidado, nutrição, proteção, acolhimento, amor, e desse encontro amoroso, desse encontro de cuidado entre seres humanos adultos e seres humanos recém-nascidos, é que o que nós costumamos designar como humanidade acontece. Então não é o que a gente imagina, que o ser humano é soprado para dentro do corpo físico, pronto e acabado da forma como a gente é. Não. Inclusive a forma como a gente é se transforma ao longo da história. Nesse sentido, o conhecimento, especialmente o conhecimento científico, é efeito da comunicação, da troca, da interação afetiva e objetiva entre seres humanos que buscam melhores condições de vida, melhores condições de perpetuação de si mesmo. Especialmente o conhecimento científico é uma troca de dons e dádivas entre pessoas que estão se questionando sobre o que é o universo e sobre qual é o nosso papel no universo, quais são as razões da existência e o sentido da nossa própria vida. Nesse momento, isso é essencialmente mais verdadeiro do que era ao longo da história da civilização humana, ao longo da história da evolução da espécie. Nós estamos claramente vivendo uma fase do capitalismo que ela é a fase do capitalismo financeiro, que parece ser o capitalismo por essência, o capitalismo mais bem acabado, é o capitalismo financeiro, que é esse capitalismo que gera valor a partir das trocas de valores subjetivos, quer dizer, empréstimos, juros, dívidas, né, subjetividades geram cada vez mais capital e mais dinheiro. Nesse momento de imaterialidade do capital, mais do que nunca, ele só pode avançar na medida em que os conhecimentos científicos, por efeito da comunicação e da troca de informação através da inteligência global que a gente chama de internet, desse meio por onde a informação circula e se monitora, e a informação se vê a si mesma, esse esforço de pesquisadores, cientistas, filósofos, é que produz as condições tecnológicas de crescimento do capital e, por outro lado, das próprias possibilidades, tanto de destruição da vida quanto de afirmação da vida. Esse esforço solidário humano, que a ciência pode construir armas atômicas, né, e energias limpas. Então nós temos um paradoxo de que a nossa potência ela aumenta, mas o destino do que fazer com a nossa potência está em aberto, né, e ele é paradoxal na sua produção, porque ele pode servir para nos destruir e pode servir para nos perpetuar, para afirmar, para fortalecer, para dar mais saúde para a espécie. Então, embora a gente esteja, como indivíduo, parecendo muito mais potente do que a gente era há alguns séculos apenas, mas também há dezenas de milhares de anos,
essa aparência de que somos mais potentes, se a gente pudesse levar os recursos tecnológicos que a gente tem agora para um contexto da Idade Média, da Renascença, da história antiga, da pré-história, nós seríamos deuses, né? Se a gente pudesse botar um homem com equipamentos tecnológicos num contexto histórico do passado, nós seríamos muito potentes. Cada um de nós, alguém que contasse com alguma tecnologia, desequilibraria completamente as relações de poder que estavam dadas em qualquer época da história da humanidade. No entanto, esse mesmo poder nos torna mais frágeis, nos torna mais suscetíveis aos efeitos do desequilíbrio que o nosso poder produz. Nós podemos alterar o planeta, e o planeta pode responder de volta para a gente com uma alteração do seu equilíbrio ambiental que torne a nossa própria vida mais difícil ou mesmo inviável, que torne a civilização decadente, né? Que faça com que a civilização desabe sobre si mesma e, no limite, talvez até extinguir a própria espécie humana. E não só pelo ambiente, mas porque nós podemos, em algum momento, enlouquecer no sentido de uma espécie que vai fazer uma guerra absoluta de todos contra todos, em que acidentes graves possam acontecer, como alguém ou alguma pessoa desnorteada usar um artefato de destruição em massa e isso provocar uma resposta do mesmo modo, uma vingança que seja na mesma proporção, e pronto, a gente tem uma guerra nuclear que no mínimo faz a civilização retroagir séculos e no limite pode extinguir a própria civilização, pode ser um processo, num conjunto de fenômenos que leva à extinção da espécie humana. Então, embora aparentemente a gente como indivíduo está se tornando mais capaz, essa força que nos faz mais capaz é a força de um fenômeno comum, de um fenômeno comunista, ou seja, um fenômeno que emerge de esforços, da soma de esforços de muitas pessoas. E nesse sentido ninguém está comandando isso está acontecendo com a gente. E as possibilidades de reagir a isso, de enfrentar esse acontecimento, são limitadas, elas não são absolutas. Nós não podemos, por um efeito puro da vontade, retomar o caminho de afirmação da vida. A gente pode se inclinar nessa direção, alguns de nós, uma grande parte de nós, e isso contagiar o restante da humanidade e a gente evitar a extinção e evitar a destruição da civilização. Mas não há dúvidas que nós estamos nesse rumo. Não há dúvida de que a negação da vida é uma força hoje que tem peso nas relações internacionais do comércio, nas relações geopolíticas de poder, na luta por recursos naturais. Cursos de ação que são danosos à própria existência humana estão sobre a mesa. A diplomacia internacional, os órgãos internacionais, as superpotências nas relações diplomáticas têm colocado sobre a mesa a ameaça de destruição da humanidade como um caminho para que a humanidade não seja destruída. Então, um jogo de ameaças e de máquinas de guerra que estão se opondo dentro das estruturas do Estado, dentro das instituições do direito, das instituições de educação, das instituições de produção de conhecimento, elas colocam sobre a mesa cursos de ação que são ameaçadores para a perpetuação da espécie humana. E, por mais paradoxal que seja, essa própria máquina de guerra, essas máquinas de guerra dentro do sistema capitalista, que funciona de modo autônomo, que controla as ações dos seres humanos e faz com que as razões de Estado comandem os seres humanos nas relações internacionais, por exemplo, esse capitalismo cognitivo, esse capitalismo financeiro, ele depende de uma espécie de comunismo que se dá na produção do conhecimento. Então, vacinas não surgem da mente de gênios que trabalham sozinhos, fechados em laboratórios. As vacinas que nós estamos usando agora contra o coronavírus, para proteger as pessoas da Covid-19, foram desenvolvidas, são o fruto do desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de cientistas que estão trabalhando e se comunicando através de papers, de artigos, de trabalhos científicos, de testes de laboratório há muitos anos. Produzir uma vacina do coronavírus não é para o coronavírus e para evitar a Covid-19, não é um esforço feito a partir de 2019, apenas financiado por uma mega corporação farmacêutica. As megacorporações farmacêuticas se apropriam do conhecimento comum
produzido por cientistas que muitas vezes são bem pagos ou mal pagos, não importa. Pessoas que têm motivações que vão muito além do capital, do dinheiro, da riqueza, ou dos interesses dos acionistas das empresas que financiam o trabalho deles. Muitos trabalham de forma obscura, de forma silenciosa, sem grandes alardes, e é daí, desse esforço comum, que a humanidade encontra soluções para preservar as pessoas de doenças como a Covid-19, para torná-las menos letais, para enfrentar esses problemas. Então, paradoxalmente, o capitalismo que investe num pressuposto de que cada um de nós é um indivíduo monolítico, que age conforme uma razão voltada para o seu interesse individual, né, pressupõe isso, mas se usa do contrário, que é da produção coletiva, do esforço coletivo da humanidade. Então, aparentemente a gente está se tornando individualmente mais poderoso, tanto para afirmar a vida e criar novos modos de vida, ou como para nos destruir, e o mesmo acontece com as coletividades, com as máquinas de guerra que se constituem pelos coletivos, né, tipo a CIA e a Agência de Segurança Nacional, a CIA e a Agência Nacional de Saúde, o conjunto das instituições de informação e segurança no mundo, o Mossad, né, o Serviço de Inteligência Russo, o Serviço de Inteligência do Irã. Essas guerras generalizadas de todos contra todos, né, que são guerras de destruição, de eliminação do outro, não são controladas por ninguém. Joe Biden, ou o Trump, ou o Bolsonaro não controlam. No entanto, não deixam de tentar controlar. Jamais abrem mão do pressuposto de que é possível controlar uma situação dessas. E é nesse sentido que as políticas de ação, que os cursos de ação, que as políticas internacionais, que as relações internacionais, que a geopolítica mundial e também a administração de um município, de uma pequena cidade, são voltadas para tentar eliminar o mal e não para tentar encontrar saídas de afirmação da vida. As pessoas procuram culpados para eliminar culpados. Então, para finalizar, é o exemplo de um debate vazio que se dá em torno de vacinar ou não a população carcerária. Numa situação em que é necessário vacinar mais de 100 milhões de pessoas em 2 doses, 200 milhões de doses de vacina, as pessoas vão discutir se devem ou não vacinar 700 mil presos. Entende? Se nós fôssemos eficientes na vacinação, se o interesse fosse, em vez de eliminar o inimigo, deixar morrer quem não merece viver, e supor que alguém não merece viver, nós estivéssemos concentrados em afirmar a vida, então não faria diferença vacinar 700 mil pessoas que estão encarceradas. O que faz diferença é vacinar 100 milhões de pessoas 2 vezes. Ou seja, no momento mesmo em que as pessoas estão dizendo que é errado vacinar a população carcerária, já foram vacinados mais pessoas do que as pessoas que estão encarceradas. E mesmo assim a ameaça continua. O contingente de pessoas vacinadas até agora no Brasil é um caldo de cultura para a criação de novas variantes do vírus que derrotem as vacinas que já foram desenvolvidas e que forcem os cientistas e a indústria a produzir novas vacinas, então que perpetuam o perigo da pandemia e da sindemia por mais meses, por mais alguns anos. Então é do interesse do mundo inteiro que o Brasil faça vacinação em massa. Mas esse é o interesse da afirmação da vida, que depende de uma série de outros fatores que também estão relacionados à afirmação da vida. Inclusive, preservar os nichos ecológicos onde esses vírus existem, para que eles não saltem para a humanidade e nós não vivamos os próximos séculos acossados por uma série de sindemias, né? De eclosão de novos agentes patogênicos que, por não ter mais um ambiente natural, um nicho natural para sua existência, vão ter que se adaptar ao bioma humano e, portanto, causar doenças. Então, essa é a reflexão que eu queria seguir fazendo com vocês sobre o que é mais importante: ter uma consciência global da complexidade que exige que a humanidade entre em sinergia com a vida no planeta e com o ambiente, ou ficar procurando culpados para eliminar. Nós estamos fazendo há milhares de anos a tentativa de eliminar o mal através dos culpados.
talvez uma sociedade que possa persistir no grau que nós nos desenvolvemos e na quantidade de seres humanos que existem sobre o planeta, não tenha que se perguntar quem deve morrer, quem deve ser eliminado, quem deve ser destruído, e sim perguntar como nós afirmamos a vida, como é que nós nos tornamos mais capazes de fortalecer a vida, e não só a espécie humana, porque a espécie humana é um fenômeno da vida, é um capítulo à parte de uma história muito maior que a história da vida. Nós não existiríamos sem o fenômeno da vida. A vida não é para nós somos efeito da vida. E a pergunta que nós devemos fazer ao modo de Spinoza e ao modo de Nietzsche, e depois aí seguindo com outros pensadores como Deleuze e Guattari, que pensam então essas relações de máquinas de guerra contra a vida, o que afirma a vida? Essa então é a reflexão que eu gostaria de fazer hoje, e eu acho que, de novo, eu deixo sempre para o final, porque eu quero falar com todo mundo que viu o vídeo, né, que acompanhou a reflexão. Se gostou, curtir, se ficou com dúvida, comentar, se inscrever e compartilhar, né, levar essa discussão mais adiante, então. Obrigada e aí uma boa reflexão para todo mundo.